para responder nossas perguntas, para a gente bater um papo. Eu tenho a minha convidada que está ali para entrar nesse avião conosco, a Natália. Natália, seja bem-vinda! Deixa eu te tirar do mudo, peraí, que eu acho que tu está mutada aqui. Eu não consigo te tirar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. De onde está falando? Olha, tô do interior de Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte, 100 quilômetros de Belo Horizonte, João Monlevade. Tem alguém de Minas aí, gente? Ô, trem bom. Uai. Uai. Quem é de Minas, levanta a mão aí, uai. Uai. Nath, conta pra gente o que tu faz, como é que tu veio parar aqui, que anos tu dá aula? Então, a minha trajetória já tem um tempinho. Eu sempre trabalhei de secretária, mas assim, sempre tive vontade de ser professora. E em determinado momento da minha vida, mas a minha primeira faculdade que eu passei foi em pedagogia. Eu tinha 18 anos, mas não fiz. Aí depois tentei fazer psicologia, parei no meio do curso. E aí sempre trabalhei no comércio como secretária, mas sempre quis ser professora. E aí, quando surgiu uma outra oportunidade de fazer faculdade, eu falei, não, eu não vou abrir o meu curso de psicologia, apesar de gostar muito. Eu vou lá do início, quando eu fiz a primeira vez, vou fazer pedagogia. E fiz. E aí fui monitora, né, ajudante de turma, de professor, aqui na minha cidade. Eu comecei aqui na minha cidade. E aí, quando eu tive uma oportunidade, eu fui para uma cidade próxima daqui, que é Coronel Fabriciano, trabalhar com criança especial, com autistas. E dentro dessa escola, que era um colégio de freiras, né, ele ainda existe esse colégio, é o Colégio Angélica, eu fui para outro estado. As freiras me levaram para a Bahia. Eu trabalhei no colégio também delas, na Bahia, em Teixeira de Freitas, um bom tempo. E lá eu comecei como regente de turma. Eu trabalhei no ensino fundamental 1, com primeiro e terceiro ano. Naquela época, o terceiro ano ainda era a fase final da alfabetização, dentro do ciclo, né? Então, eu trabalhava com o início e com o final dele. E a partir disso, eu comecei a estudar sobre alfabetização, me apaixonei pela alfabetização e resolvi voltar para minha terra, voltar para Minas Gerais em determinado momento. Pedi transferência para elas, para voltar para Belo Horizonte, mas no meio do percurso engravidei. Tenho 2 crianças gêmeas, um casalzinho de gêmeos. Gente, E aí... eu tô ouvindo pessoas que têm gêmeos. Mais alguém Pois me é. falar que tem gêmeos? Mas alguém é uma luta diária, mas é uma alfabetização também na prática. E aí, no meio desse processo todo... A Lara tem gêmeos. Isso, ela sabe o que é uma professora que tem gêmeos. E aí, no meio desse processo todo, eu tive que ficar na minha cidade, para minha família me ajudar, né, com as minhas crianças. E aí, aqui na minha cidade, ninguém me conhecia como professora, alfabetizadora, como professora mesmo, porque quando eu trabalhei aqui, eu era uma monitora. Então, eu tive que começar do zero. Então, no período em que eu estava grávida, teve um projeto do governo para trabalhar em escola estadual, com um projetinho de alfabetização, e eu me propus, mesmo que para ganhar quase que nada, que era uma mixaria da mixaria, mas eu me propus para poder entrar no meio, né, das professoras daqui, para ficar conhecida, para captar alunos para aula particular. E foi assim que eu comecei. Já tem 3 anos isso. E aí depois eu consegui emprego na escola onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho com educação infantil, né? Comecei no primeiro período. Esse ano ainda não sei que turma eu vou pegar, vamos ver, mas acho que vou continuar na educação infantil. E aí, nesse processo todo, uma coisa que eu quero deixar aqui, às vezes
as professoras do fundamental pensam assim, e eu gosto de externar isso. Como eu iniciei no ensino fundamental, né, com a alfabetização, eu achava que tudo começava lá, no primeiro ano, que eu estava, né, a top, começa comigo. E não é, não é. Aí, hoje, por eu estar na educação infantil, eu tive que me reinventar também, porque tem muita brincadeira, é no lúdico, não é como eu ensinava no primeiro ano, né? Eu tive que me resgatar, me reinventar, estudar e botar a cara no livro mesmo. E com isso eu aprendi muita coisa, que eu sei que professor de fundamental muitas vezes pensa assim, ah, não, eu já sei tudo. E lá é que tem que aprender. E não é, eu acho assim, o bacana seria até se todo mundo se colocasse numa rotatividade. Não, esse ano eu quero ir para tal turma, esse ano eu quero, me remaneja, por favor. Porque assim a gente aprende, a gente estuda e as coisas caminham conforme tem, a escola ela se entrelaça quando isso acontece. Que você tem que estudar e tem que... E isso é importante, muito importante. E todo mundo é responsável, né, por todas as crianças. Sim, Eu sempre digo que o meu sonho é que toda escola saiba de todo o currículo. E que a gente saiba, assim, o que a criança vai entrar na escola, vai sair da escola, o que ela aprendeu no maternal. Exato. Berçário, eu já fui prof de berçário 1, berçário 2, maternal. Pois de todas as turmas também, até de adolescentes. Já contei tudo isso aqui. Isso é muito importante, E Nath também dá aula particular, né? Tudo isso. Sim, sim. Agora dou aula particular. Aí eu vou, nessa pandemia, eu retornei com as minhas aulas particulares e impulsiono sempre que posso as colegas a estarem dando aula particular. Vou começar umas consultorias esse ano. Ganhando renda extra com as aulas particulares. Falamos sobre terça-feira. Se vocês não viram a aula, deem uma olhada. E o que é essa tua camiseta aí? Conta para as meninas, por que tu é uma embaixadora? Mostra mais, vou mostrar. Eu sou embaixadora CAP. Que é o CAP? Orgulho! O CAP é o curso de alfabetização na prática, que eu nem contei, né, como é que eu descobri. Eu voltei para minha cidade e tive que começar a estudar. E nisso eu fiquei muito preocupada por estar na educação infantil e como que eu vou lidar? Eu não sei brincar, não sei cantar. Eu vou precisar de fazer um curso. Então eu comecei a buscar na internet e encontrei a Clarissa. E encontrei o curso CAP, que nele você, assim, você pode procurar em qualquer lugar do Brasil, que você não vai encontrar um curso tão completo. Você aprende coisas que na sua faculdade você não aprendeu, com certeza. Ai, obrigada. E que bom que eu te encontrei, que bom que eu encontro vocês todas, gente. Muito bom. E vamos falar aqui um pouquinho do que tu aprendeu no CAP, na tua experiência, respondendo as perguntas para ela. Já deu para aprender um pouquinho aí com o cardápio, trazer essa ideia do letramento, que a gente tem que estar sempre nessa busca dessa relação. Exato. E agora vamos responder essas perguntas famosas que nos arrepiam, né, Nath? Isso mesmo. Vamos lá. Primeiro, o que a gente ensina primeiro, então? A ler ou a escrever? Tanto na educação infantil quanto no primeiro ano. Então, eu acho assim que... eu acho não. É teórico isso. Uma coisa está entrelaçada à outra. Não tem como você dividir. Ah, não, vou ensinar só a ler. Ah, não, vou ensinar só a escrever. Não tem como. Na educação infantil, a gente vai ler um livro, fazer aquilo que você falou aí. Falar onde que está cada coisa, fazer a parte do letramento e fazer também a parte da alfabetização, né? Mas a gente não vai forçar essa criança a escrever, a copiar. Não, vai ser muito no lúdico, com os nomes dos colegas, com nomes de objetos da sala, e trabalhar dentro de livro, de jogos, né? E vai trabalhar as duas coisas, a leitura e a escrita. Porque se ele pega um livro e vai ler, né, as figuras, ele vai ler, ele vai contar da maneira dele. Mesma coisa no primeiro ano. No primeiro ano também. Você não tem como dividir, eu vou ensinar só leitura. Até esse mês. Mês que vem eu ensino a escrita. Não tem como. Até porque quando uma criança chega lá no primeiro ano, ela já se familiarizou com o alfabeto, com as letras.
com os nomes, e ela já tem uma base, igual você falou aí do cardápio, para ela poder, né, começar a escrever de fato, fazer, né, a escrita de uma frase, de um pequeno texto. A gente acha assim, se ele não está alfabetizado, ele não vai poder escrever um texto. Pode sim, com certeza que pode. As atividades são o que a gente só tem que diferenciar, gente, é que vocês ficam muito em dúvida que acontece. Pode acontecer, e acontece muito, da criança ou adulto, agora eu tô falando muito do adulto, começar a ler antes de escrever. Começar a escrever antes de ler. E o que eu quero diferenciar aqui? Muitas vezes eu recebo mensagens assim. Ele escreve tudo. Que escreve muitas palavras, mas aí quando vai escrever outras, não escreve. Tá, mas só um pouquinho. Será que a gente está conseguindo identificar que tipo de escrita essa criança faz? Será que essa escrita não são de palavras de memória? Né? Às vezes, ou uma cópia, né? É uma aluna copista. Não é um copista? Então, exato. Aqui a gente tem que pensar bem assim, o que ensinar primeiro? A ler ou escrever? A gente vai estar ensinando. A gente vai ensinar, vai planejar atividades de leitura e de escrita. E não quer dizer assim, gente, que eu vou fazer de tudo misturado sem saber as estratégias específicas de cada uma. Não é isso que a gente está dizendo. Tem que haver intencionalidade. Exatamente. Saber as estratégias que se faz para leitura, inclusive os níveis de leitura, logográfico, alfabético, tá? Então, os níveis de leitura, os níveis de escrita, não vamos entrar em cada um, tem live só sobre isso aqui também no canal, e lá dentro do curso um módulo para cada um, então não tem como a gente dar conta aqui, mas óbvio que a gente vai ter estratégias específicas de compreensão leitora, estratégias específicas de desenvolvimento da coordenação motora para pensar em escrita. Agora, a gente não pode pensar que escrita é só isso, só coordenação motora. A gente tem que pensar nos diagnósticos da escrita. Exato. A gente tem que pensar assim, ele está lendo assim por quê? Ele está fazendo uma leitura mais silabada por quê? Então, pensar também que a gente vai ensinar concomitantemente, não sempre no mesmo horário, não é só isso que a gente está dizendo. Vão ter atividades específicas de leitura, vão ter atividades específicas de escrita, mas isso na mesma semana. A gente precisa equilibrar. Então, assim, como alfabetizar do zero, né? O passo a passo para alfabetizar os seus alunos. O segredo, se a gente pode deixar nessa live, é o equilíbrio. A gente tem, a palavra tem sido muito famosa na nutrição, em tantos aspectos, né? No celular, na tecnologia. E eu diria assim, o segredo é o equilíbrio do planejamento. Você tem que saber equilibrar, gente, na semana. Inclusive, tem autores usando percentual, Natália. Bem legal isso, as últimas pesquisas. Percentual na semana. Quanto de consciência fonológica a gente vai trabalhar, quanto de leitura, quanto de escrita, tá? Então, tem eixos: oralidade, leitura, escrita e análise linguística. 4 eixos importantíssimos. E são em cima deles que nós vamos trabalhar na jornada pedagógica. Então, eu vou te deixar com gostinho de quero mais para equilibrar Estou inscrita já estou lá. Vou deixar vocês com gostinho de quero mais para a gente ver num planejamento, tá, como é que eu equilibro isso, inclusive com as outras disciplinas. Se você for equilibrando isso durante o ano, os seus alunos vão se alfabetizar, tá, gente? Eles vão se alfabetizar. E aí, Natália, é isso que eu digo do contexto. Pode ser que uma turma precise aumentar o percentual. Opa! A minha turma tá precisando aumentar o percentual aqui, ó, de rimas. Essa outra turma, ó, a turma da Thalita Debrando tá precisando aumentar consciência fonêmica. A turma tá precisando... Isso é o protagonismo, né? Exato. Certo, gente? Então, assim, estratégias
distintas, mas processos que caminham juntos. É até difícil quando a gente vai fazer um planejamento, quando a gente vai fazer uma jornada pedagógica, a gente pensar, eu e a Camila, a gente quebra a cabeça para pensar para vocês ideias específicas de leitura, objetivos específicos de escrita, porque elas são muito grudadinhas, mas sim, a gente tem que pensar, uma boa professora consegue pensar estratégias didáticas específicas. Então, hoje a gente estava conversando, né, Nath? Educação infantil, muita leitura, né? Muita compreensão leitura, muitas atividades de leitura, mas a gente acha que a escrita não está acontecendo, mas tá! Está. Explorando. Eu gosto muito de uma atividade do Play, tem um curso Play, para quem não sabe, eu sou professora de vários cursos online, um deles é o Práticas de Leitura e Escrita na Educação Infantil. E lá a gente tem uma foto específica de um aluno que ele está explorando tudo que ele faz da canetinha num papel, assim, até furar. Gente, isso é escrita. É escrita. Como assim? Desenhar com canetinha até furar o papel é escrita. Isso é testar limite, porque um dia ele vai ter que vir testar o limite dessa folha. Da linha, do espaçamento. O espaçamento. Então, quando ele faz Voltei. Caiu a internet. Simplesmente caiu a internet. Voltei. Ah! Foi a minha. Foi a minha, né? Não, foi a minha. Foi eu achei que fosse a minha que não sei. Ou foi o host. Foi simplesmente caiu. Mas voltamos todos. Voltamos. Então é isso, gente. Voltou todas as internets. Deu para aprender, minha gente? Deem um feedback para nós aí, tá? Escrevam aí no chat. Vamos falar mais de diferença de leitura e escrita e ensino e aprendizagem. Então aqui ficou muito claro. O ensino, ele é muito junto, mas a aprendizagem, ela pode sim. Eu posso... E geralmente o que acontece é a aprendizagem da leitura. Não sei, na minha experiência, dá um clique, mas eu não gosto de clique, né? Não é clique, é processo. Não é clique, é processo. Não é clique, é processo, minha gente. Mas geralmente eu penso assim, pelo menos comigo também, a percepção às vezes caminha mais rápido na percepção da leitura, porque quando a criança já está lá lendo um livro da maneira dela, então essa leitura ela acontece, se a gente for perceber dessa maneira, a leitura acontece antes da escrita muitas vezes, porque tudo está interligado. É que assim, ó, o que eu acho só é que a gente é um pouco injusto com a criança na relação da escrita, porque assim, por exemplo, a minha afilhada, ela não tá lendo, tá? Ela tem 4 anos. Natália tá aí? Eu caí de novo? Oh, Jesus. Vamos lá, gente. A minha afilhada, ela não tá lendo. Ela tem 4 anos, ela já tem 5 anos. Mas ela já tá fazendo uma escrita silábica. Então, isso que eu tô dizendo, eu acho que às vezes a gente é um pouco injusto com a escrita. Porque quando tu faz uma escrita silábica, tu já fez muito conhecimento do sistema de escrita alfabética. Né? Tu já tem muita propriedade. Natália, tu deu uma caída. Eu acho que tá instável. Né? Tá. Acho que o YouTube tá instável. A conexão do YouTube tá instável, porque tá todo mundo caindo aqui. Mas eu tava dizendo que às vezes a gente é um pouco injusto com a escrita, de ficar dizendo que a leitura é antes ou não. Porque olha só, o exemplo da minha filhada. Ela tem 5 anos e ela não lê, mas ela já faz uma escrita silábica com valor sonoro.
Então a gente é injusto com a escrita porque a gente fica esperando uma escrita alfabética ortográfica para dizer que a criança está escrevendo. Mas ela faz uma escrita silábica com valor sonoro com 5 anos. Verdade. Não é uma escrita significativa com qualidade? Já faz uma escrita bem representativa. Tá? Falaremos mais sobre hipóteses também na jornada pedagógica. Faça a sua inscrição. Vamos lá, pergunta 2. Qual a primeira atividade? Agora vamos encher esse chat. Não tá vendo as palavras hoje, gente? Tô tomando muito champanhe. Eu vou desafiar quem está no chat aí. Qual é a primeira atividade que elas fazem em sala? Primeiro dia lá, o que elas fazem? Qual a primeira atividade? Aí eu vou procurar, vai falando as tuas, que eu vou procurar. Nunca tinha dado aula para EJA e muito menos já tinha dado experiência na faculdade, assim, muito brevemente, em estágio, né? Mas meus alunos ainda não, muito menos online, via Zoom, né? Que eles iam estar num lugar, eu em outro. E aí eu preparei uma atividade que é ficar no PowerPoint e pedir para eles imprimirem. Acho que essa foi no segundo dia, não me lembro se foi no primeiro dia. Essa foi no segundo dia. A primeira foi legal. Primeiro a gente conversou. Já vou dizer o que foi com a EJA, tá, gente? Então, ideia para a EJA. Ouvi-los. Ouvi a sua história. Perguntei. E eles falaram. Falaram história com a escola. Falaram... E eles ficam com muita ansiedade. Isso eu tenho contado muito. Muita ansiedade para aprender. Então, eu explico muito como é que eles vão aprender, como é que vai funcionar as aulas da EJA, tá? Então, dica para quem dá aula para jovens e adultos. Tem gente que dá aula para jovens e adultos, explicar muito como é que se aprende, como é que a gente... Por que a gente... Eles vêm muito com aquela questão, né, de ter muito livro, de copiar muito do quadro. E aí eu expliquei para eles, se vocês tivessem copiado tudo que vocês veem aí, que está em volta de vocês acham que vocês já teriam aprendido a ler e escrever? Não, sabe? E aí eles foram se dando conta. Então, uma das primeiras atividades que eu fiz com eles, então eu vou dar a dica de uma, tá? Depois você pode dar a dica de outra. Fala e depois eu vou falar. Isso, foi pedir para eles... Não, fala, porque daí eu digo que deu errado. Olha, o que eu já fiz inúmeras vezes, mas cada ano, às vezes, eu vou diversificando. Eu conto história, se for educação infantil, eu leio um livro, eu pergunto como foi as férias, eu pergunto sobre a família, mas também, isso eu gosto de fazer em praticamente todas, independente de onde eu estiver, se é educação infantil ou fundamental, fazer alguma coisa que eu já vou fixar na parede da sala de aula. No caso agora do remoto, a gente tem que se inovar. Prega aqui atrás ou faz na lousa branca da tela, mas alguma coisa que a gente faça no coletivo, com todo mundo. Boa. Sabe? Eu gosto disso. E no online, o que tu conseguiu fazer? Ai, gente, tá entrando um monte de bicho aqui. Vocês estão vendo eles voando em volta de mim? Olha, Clarissa, no online, eu gosto muito de trabalhar na lousa branca com os meus alunos. Eu gosto de instigá-los a escrever palavras dentro do contexto que eu estou trabalhando, para trabalhar até mesmo algumas sondagens, né? Sem que eles percebam que eu estou fazendo essa sondagem. Sim, boa. Fica uma dica, a minha atividade pode ser uma dica que dá para fazer no online, tá, gente, também. E tem várias lives aqui, inclusive nesse e-book tem ideias do que fazer na pandemia, tá? Nas aulas online. Essa foi uma ideia, então, que eu fiz com os meus alunos. Meu Deus do céu, sai daqui, bicharada! De onde estão entrando? Liga o ventilador. Tá tudo fechado. Elas estão na live, elas estão aprendendo, amadas, estão se alfabetizando. Então, o que eu pedi? Para eles tirarem fotos de tudo que eles já liam no condomínio, das placas,
tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a minha pasta da EJA. E aí, até depois, o que eu já descobri, Natália e todo mundo que tá aí? O que eu descobri? Que não tinha sido eles que tinham tirado as fotos, tá? Que me mandaram e no fim alguém lá que tirou para eles. Então a gente vai vendo as realidades, gente, que não é muito diferente da realidade de vocês. Verdade. Exatamente, tá? Que eu pedi para eles tirarem, porque eles têm celular, mas lá no início, quem acabou tirando mesmo foi o pessoal da... Ai, não tô achando aqui. Ah, tá. O pessoal do condomínio. Então, deixa eu mostrar, que vai ficar mais fácil eu mostrando para vocês. Aí eles tiraram foto, porque o que acontece com os adultos? Eles acham que não sabem ler nada. Então, eu pedi que eles tirassem fotos no condomínio para eles se darem conta que algumas coisas eles já sabiam, essa questão do letramento, tá? Ó, então eles me mandaram essas fotos, eu botei no PowerPoint, isso aqui tá só um outro registro. Então, a foto da saída, ó, onde lá aparece os documentos, a cancela, tá? Estão conseguindo ver aí? Estamos. Tá, muito bem. E aí a gente foi vendo isso para vermos as placas. Essa é uma ideia que vocês podem pedir, gente, para os pais ou as crianças tirarem fotos do que se lê lá na casa. E aí vocês podem, uma das ideias para trabalhar na aula online. Primeiro ano já dá para fazer, segundo ano dá para fazer, último ano da educação infantil. Mas aí cuidem na educação infantil para não fazerem só atividade de leitura escrita, o que a Natália estava falando. Não é só esse o sentido da educação infantil. Essa é uma live de alfabetização, tá? Então eu foco só nisso. Mas temos muitas linguagens para serem trabalhadas na educação infantil, não esqueçam disso. Tá, só que é o seguinte, eu fiz essa sistematização, Natália, e aí deu tudo errado, porque era uma das primeiras aulas via Zoom. Fazer folhinha, gente, em primeiros dias de aula não funciona. Não funciona. Não funciona. Online, não. Se eu tô lá com eles na sala de aula, fazendo na lousa, eles lá. É diferente. Professora de primeira viagem de pandemia online, deu tudo errado, entendeu? Aí eu te pintem lá, coloquem lá. Tinha muita informação. E olha que a prof já tem experiência. Gente, eu também erro, tá? Então, depois que eu recolhi isso aqui, eu vi que tinha dado tudo uma confusão. Uma confusão. Então, eu coloquei ali número de sílabas, letra inicial, vogais, outra palavra que começasse igual. Eu tenho certeza que essa atividade, se eu tivesse feito em sala, teria dado certo. Teria dado certo, tá? Poderia ter sido legal. Eu trouxe isso aqui, gente, para mostrar a real, que é um eterno aprendizado. Sim. E não deu certo. E pode ser que dê certo para vocês. Mas, então, assim, coisas que a gente quer direto do presencial para online, que talvez não dê certo. Então, evitem nos primeiros dias. Claro, eu não sei agora se vai começar, né? Um primeiro ano, por exemplo. Evitem as folhinhas já diretamente, até porque vai precisar muito. Quem mais ajudou eles era quem estava lá, o adulto que estava lá. Coloca aqui. E aí, mais atrapalhou a aula do que ajudou. Então, resumindo, de início, eu diria, evitem as folhinhas que sejam muito sistematizadas. Agora, se for uma folha em branco para eles montarem umas letras móveis, algo mais... Isso funciona muito. Trabalhei muito com letras móveis. Muito esse ano. E era turma de primeiro período. Isso! Algo mais livre, né? Não a folha estruturada. E para mim também funcionou. Então, assim, mandar cartela de jogo. Bingo! Bingo funcionou muito. Adoram bingo. Uma ideia, gente. Bingo, memória. Mandar já a cartelinha
para imprimir, e aí manda bem direitinho que tem que cortar, porque isso também deu tragédia. Isso, tudo sistematizado lá, bonitinho, eu faço muito isso. Eu já digo, teve um dia que eu mandei, tava a figura junto com a letra, eles cortaram a figura da letra, então deixa tudo bem juntinho, direitinho, tudo muito explicado, tá? Se tiver que escrever para o adulto que vai estar lá com essa criança. Sabe o que eu faço? Eu coloco na agenda, falando, né? Tem a agenda da semana. Então, eu coloco já nessa agenda o que eu vou precisar, por exemplo, na sexta-feira, na quinta-feira, no início dessa agenda. Para esse adulto que está acompanhando, no caso, a criança, que é minha aluna, saber o que vai precisar, como que vai funcionar, o que ela tem que providenciar. Então, eu já coloco na agenda, bem no início da semana. A Tatiana e outras pessoas disseram assim, mas públicas nem folha tem. Tatiane, gurias, essa desculpa não tem aqui. Porque vocês vão ver que a maioria das alunas aqui são de escola pública, tá? E aí as gurias não mandam esse tipo de atividade, elas mandam outra, tá? Carol Feijó é um exemplo que trabalhou um monte com rolinho de papel higiênico. Aí, se, Tatiane, os teus pais não têm rolinho de papel higiênico, tu vai mandar fotos. Bom, aí se não tem, tu fez o possível. É aquilo que eu digo sempre. Tu vai fazer o possível, tu vai até o teu limite. Nós vamos fazer o possível. Ah, não tem isso, 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 não tem isso. Bom, aí não tem mais nada, tá? Mas é aquilo... tem muitas possibilidades. Aqui a gente é super democrática, tá? Super democrática. Então, eu te convido a ver a live que eu fiz com a Carol, que dá aula para a escola municipal e estadual e se virou nos 30 para tentar chegar em várias famílias e nos disse na live que estava atingindo 95% das famílias. Então, fazendo live no Facebook e mandando fotos. Por exemplo, com que letra começa... Eu ia dizer, ela tem muitas postagens bacanas demais. Exatamente. Com que letra começa? E aí coloca lá uma boneca, uma bicicleta. Não precisa de nada, tá? Não precisa. Então, as crianças, se elas já tinham o caderno, as crianças conseguem escrever no caderno. Enfim, toda escola pública deveria ter uma caixa amarela do PNAE. Os jogos do PNAE que são maravilhosos. Onde estão esses jogos? Esses jogos podem ser enviados para casa dos alunos. Toda escola pública deve receber livros de qualidade. Onde estão esses livros? Eu não tiro a razão, gente. Óbvio que falta recursos. Óbvio que falta recursos. Eu sei disso. Mas a gente tem que tentar fazer o possível. E o possível já vai ser muito. Tá bom? Verdade. Então, vamos lá. Seguimos. Próxima pergunta. Opa! Terceira. Com que letra iniciar a alfabetização? Essa é polêmica. Tem uma live inteirinha sobre isso, tá, gente? Sobre a letra cursiva e tem uma playlist aqui também com que tipo de letra ensinar e aí tem vários vídeos. Qual a tua opinião, Natália? Com a bastão, aquela letra bem visível, né? Que a criança vai conseguir perceber uma letra da outra. Então, é a bastão. Exatamente. Nós acreditamos que a letra bastão, que é esta aqui, né? Ela vai nos ajudar, que é esta aqui, de uma letra móvel. Deixa eu botar aqui. Ela vai ajudar na questão da... Essa linda que tá aí atrás. Essa aqui. Mas toda colorida a gente já tem que avisar, né? É só para enfeite. Exato. Explica isso, Natália. Vamos lá. Olha, a Clarissa tem uma live toda falando disso. E ela já deu spoilers também no Instagram dela. Que é muito lindo a gente ter, sim, para enfeitar a sala, para enfeitar o ambiente que a gente trabalha com a criança. E tudo bem, não tem problema. Mas não para que ela venha aqui buscar essas letras, identificar essas letras. Por quê?
Porque esses lápis aqui, né, que tá enfeitando a letra, as florzinhas vão atrapalhar. Ela não vai conseguir identificar uma letra da outra, que uma letra tem o traçado da outra, uma puxa a outra com o traçado. Quando a gente vai começar isso com a criança, tem até um jogo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Monte as letras. A Clarissa já mostrou esse jogo aqui também, que vem curvas e retas. Você consegue montar várias letras com esse jogo. Ela tem lá. Mostra aí, Clarissa. Esse aqui eu ganhei, gente. Mas vocês podem fazer de EVA, de folha, que de papel, de papel cartão, né? Ó, letra A, letra T. Essa é muito legal para as crianças verem as questões que uma letra, as questões das propriedades do sistema alfabético, né? Tem uma live, eu pedi para minha equipe colocar aí a live das 17 atividades para ensinar o alfabeto. Eu mostrei muitos jogos, né? Para ensinar as letras. Isso. E aí, esse aqui a gente pode formar vários. E como ela vira, enfim. Por que é legal, gente, começar com a bastão? Justamente por essa questão. Como é difícil para os alunos entenderem que cada letra vai representando um fonema. Aquilo que eu falei, da balada salada. Se eu já começar com a cursiva, ela já emenda uma na outra, vai ficar... Ela é muito difícil. Muito difícil, tá? Então, por questões de percepção visual, para leitura, por ser mais comum, onde a gente enxerga em todos os lugares, nos livros, tá? Na nossa blusa. E a de imprensa, inclusive, tá? Em seguida. Isso não significa que ele não pode conviver com todos os com tipos as outras. Mas para escrita, a gente pode priorizar a bastão no início da alfabetização. Não sou da opinião que tem que se abandonar a cursiva. Não precisa abandonar. Não precisa. Alfabética, a gente pode introduzir a cursiva, mas a gente não vai entrar nessa polêmica aqui, porque não é esse o objetivo da live. Então, se você quiser saber sobre isso, tem uma live de mais de 1 hora falando sobre ensinar a cursiva. Você pode procurar aqui no canal. Tá bom, gente? Então, a Mira perguntou assim: as letras não devem ser coloridas? Podem até ser coloridas, mas é o que a gente está querendo. Limpas. Se a gente coloca muito enfeite, deixa eu dar um exemplo ali do meu quadrinho, ó. Às vezes a gente quer levar tudo muito enfeitado e limpas, assim pode. O alfabeto de parede para as crianças de referência. Olha aqui, esse aqui ele é em inglês, gente. Por isso que algumas coisas não vão ter muita referência para vocês. E às vezes a gente leva isso aqui muito enfeitado para deixar na sala de aula. Até posso deixar lá, mas se eu tiver um alfabeto de parede também limpo, para que as crianças possam consultar. Lembra do cardápio? Imagina todas aquelas informações para uma criança que está aprendendo a ler. Imagina se fosse tudo enfeitado o nosso cardápio. É um belo exemplo ali, é o cardápio, tá? Então a gente está tendo que dar conta de um monte de coisa. Imagina criança que não diferencia ainda letra e desenho, não diferencia letra e número. Tá? E aí a gente leva tudo enfeitado. Então escolham, inclusive, para as atividades, letras bem limpas, tá? Arial, Acalibre, letras limpas nas atividades, para que as crianças possam, inclusive, usar de referência para fazer as suas letras. Outra coisa legal, criem atividades. Esses dias eu vi a Jéssica, que é minha aluna, fazendo jogos com a letra dela. Eu achei muito bacana também. Criando, a gente está levando muito de computador, mas também criar atividades, folhas e jogos com a nossa letra. Para a criança ver não só na lousa a nossa letra, mas também em folhas e jogos. Certo, gente? Jusilene, falando do alfabeto Dimas. Tá famoso o nosso alfabeto Dimas. Então, vamos lá. Seguimos. Sem poluição visual. Isso aí, Valdeliza. Essa é a palavra. 4.
4. Ai, tô perdendo todas as minhas transições aqui que eu fiz bonitas. Vamos lá. Então, passo nosso passaporte aqui. 4. Qual é a ordem correta para ensinar o alfabeto? Temos uma ordem corretíssima, Natália? Não existe uma ordem sistematizada. A gente conhece, né, o alfabeto, mas a gente não precisa ensinar o alfabeto para que elas conheçam as letras. É importante? É importante, porque é uma questão social. Ela precisa disso para N coisas no dia a dia, né? O dicionário está em ordem alfabética. O que mais, gente, está em ordem alfabética? Então, ela vai precisar. Mas pensem assim, um adulto, se você não sabe o que vem antes e depois de uma letra, isso te implica se você não sabe ler? Você desaprende porque você não sabe essa ordem? Então, essa ordem não é necessária. Não está lá sistematizado que você tem que aprender o alfabeto de A até Z. Vou ensinar. Tem uma live da Clarissa que fala sobre isso. Vou ensinar uma letra por dia, uma letra por mês. Como que eu vou poder fazer isso? Não. Na educação infantil, a gente trabalha com os nomes. Uma mania da ordem, e os alunos adultos, eles carregam questões escolares. E aí um dos meus alunos de EJA, ele está se prejudicando por essa questão da ordem do alfabeto. Então, eu levei o alfabeto em outra ordem para ele, e aí eu disse, vamos olhar aqui as letras, né? Vamos lembrar, cadê o C? E aí o alfabeto estava em outras letras. E aí ele, A, B, C. E era tipo, era o teclado, Q, W, E. Ótimo, o teclado é um ótimo exemplo. Olha a memória, já deu uma virada. Eu, não, só um pouquinho. Não. Aí eu levei um teclado lá, a professora. Nem o teclado, gente, está na ordem do ABC, não que é algo que a gente usa sempre. E aí eu dei um teclado para ele levar para casa e disse, ó, tu vai olhar aqui e tirar essa questão de tu achar que se alfabetizar é decorar o alfabeto, decorar nome de letra. E por que tem que saber o nome da letra? Tá, tem que saber, mas eu tenho um outro aluno que tá alfabético, quase já, assim, alfabetizado, eu posso dizer, assim, tá? Nossa, tá muito avançado. E ele não sabe a ordem do alfabeto. Então, gente, quando a gente para pensar por que a ordem do alfabeto, por que o nome das letras, porque às vezes não é que eu acredite no método. Não é que não tem que aprender, tem que aprender. Eu tive um aluno assim esse ano, né, que passou. A mãe falou para mim assim, que também é professora, eu estou muito preocupada com meu filho, porque ele não está sabendo o nome da letra. E ela até ficou se prendendo à questão, e às vezes até isso realmente pode ter implicado, depois eu fui ler sobre isso, que ele ficou prendendo-se ao som da letra. E ele esqueceu de aprender, vamos dizer assim, ou se confundiu com o nome da letra. Porque o som com o nome é só as vogais. O restante, o som separado não vai se ligar ao nome da letra. Então, esse negócio de se prender ao som da letra pode prejudicar, é o que você fala. Não se prenda ao som da letra também, porque vai prejudicar de alguma maneira, né? É importante fazer, é importante. Eu vi que os meus alunos, eles deram uma alavancada, digamos assim. Igual você falou, não gosto de falar alavancada, não, igual o clique que você falou aí, mas eu vi que eles caminharam. Mas a gente não se pode se prender em uma única coisa. É tudo, né, trabalhar com intencionalidade, mas de diversas maneiras, para que o aluno não fique focado apenas numa coisa. Que é o que você está falando do seu aluno, no caso. Ele está focado lá na sistematização do alfabeto, na ordem dele. E quando a gente pensa assim, o nome da letra. Ai, eu recebo essa pergunta diariamente. Ele sabe tudo, não sei mais o que fazer. Ele já sabe todo o nome das letras, não sabe escrever. Gente, o meu aluno ontem, aí ele tava lá escrito rato, não lembro se era rato, tá? Mas começava com R. Aí ele, R-ato.
Por quê? Porque o nome Esse é é o nome da letra. um pensamento muito rígido, uma pessoa mais velha. É difícil abstrair. E aí, o que vai fazer? Vai fazer a associação. Vamos ali no teu caderno, vamos ver o texto que a gente está trabalhando, vamos no banco de palavras e olha ali as outras palavras que tem com R no nosso texto, nas nossas palavras. Vamos ver, olha ali, ó. Ah, aqui, e ele viu mesmo ali, ó, aqui começa com R, tu já escreveu com R hoje, que som fazia ali, ó, em Ricardo. Olha aqui nessa palavra, lê para mim. Ah, então aqui é rato. Sabe, gente? Consulta esse banco de palavras, consulta, porque é isso que os nossos alunos têm que se dar conta. É esse passo a passo para alfabetizar que você tem que se dar conta. É isso que está por trás dessa live. A gente tem que aprender o que é alfabetizar, o que são os processos cognitivos. É eles aprenderem que essas 26 letras, esses fonemas associados a essas letras, eu posso escrever inúmeras palavras. Então, no momento que eles estavam escrevendo balada, salada, calada, e eu fazia eles entrarem nesse conflito, eles me olharam e falaram assim, tu vê, né? Mudando só uma letra, olha quantas palavras a gente escreveu. O adulto é legal tu ver isso, porque tu vê os pensamentos, né? Eles pensando alto. E também, assim, até porque, igual você está falando aí, a gente não escreve nenhuma palavra na sequência do alfabeto. Exatamente. Então, não precisa ser a sequência, né? Exatamente. E fazer as crianças jogar a real com os alunos, que eu dei um livro para minha filhada, e era um abecedário. E o abecedário das emoções. É lindo o livro. E aí, como ele se sente? Cada dia é um sentimento. E aí tinha uma palavra lá que eu acho que era em inglês, alguma coisa assim. E aí a mãe dela é pedagoga, né? Então ela já tem umas manias de pedagoga. E ela me olhou, minha filhada, toda pomposa, e me disse assim, essa palavra não faz sentido. E eu, por que não faz sentido? Porque não tem uma poderosa aqui entre essas letras. Então, ela sabia que sempre tem que ter uma vogal. E, sei lá, era em inglês. E não tinha. E não tinha nenhuma poderosa na palavra, entendeu? Então, ela... É isso. As crianças têm que saber. Ter percepção. Ter essa percepção. O que a gente está fazendo. É muito mais importante eles saberem que toda sílaba tem uma vogal. Exato. Do que ficar decorando a ordem do alfabeto. Porque eles sabendo que toda sílaba tem uma vogal, eles vão ter segurança para formar novas palavras. Né? Eles, sabendo os nomes dos colegas, eles vão ter segurança para fazer associações. O nome é Mauro, então eu consigo escrever mar, eu consigo escrever macaco também. Exato. É isso, gente. É isso que a gente tem que se desprender para ir além, para pensar, tá? Muito bem, gente, finalizando a nossa live, 1h30, começamos bem nossas férias, nossa virada de ano. 5, então, como montar um passo a passo, meu passo a passo, essa eu vou deixar para te responder, o meu passo a passo, o meu quebra-cabeça para alfabetizar, Natália. Então, o passo a passo é um planejamento. Você tem que se planejar. Você não pode pensar assim, chegou na sala de aula, o que eu vou dar hoje? Nossa, para aula particular, o aluno chegou, você olhou para a cara dele, deixa eu ver o que eu posso te ensinar hoje. Não. Planeje-se. Se sua escola não tem, né, uma coordenadora que vai lá sentar com você, procure, estude, junte-se com as outras, faz um grupo de estudo, mas planeje-se. Porque a gente, né, agora é a hora, o janeiro está aí para isso, a gente tem que planejar todo ano, não todo ano, tem gente que planeja até o meio do ano, o que eu vou fazer até o meio do ano, no meio do ano você para novamente, planeja o restante, e esse planejamento é que vai fazer as coisas caminharem, né? Verdade. E isso, não desesperada atrás, por exemplo,
do melhor método para alfabetizar. Natália, você já ficou desesperada atrás de um melhor método para alfabetizar? Não pode mentir. Não desesperada, mas eu já, em algum determinado momento dessas turmas que eu peguei, eu pensava assim, esse tá dando mais resultado, então eu vou investir nesse. Mas não é por aí, porque você tem uma sala heterogênea. Então, pode ser que, às vezes, a maioria da turma vai estar com desenvolvimento melhor nesse método, mas eu não posso abandonar os outros, porque outras crianças aprendem de outras maneiras. Então, eu tenho que abranger todas, eu tenho que pensar em maneiras, em atividades que eu vou alcançar todas as minhas crianças, que todas precisam desenvolver e chegar no fim do ano com um bom resultado. Então, se eu abandono os outros, dando ênfase a esse porque eu acho que ele está melhor, eu estou excluindo algumas crianças. Eu não posso fazer isso, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, que nem eu ensinei no último evento, que se chamava Semana da Alfabetização, e agora a gente vai chamar de jornada. Nós vamos parar de correr igual barata tonta atrás de método. Nós vamos dar tchau pro método. Método, tchau. Vamos rasgar o método. o método, o melhor método. A gente vai ter um método que é um conjunto de procedimentos. A gente vai dar lugar para o procedimento, para as estratégias. Nós vamos chamar de estratégias. Estratégias e habilidades. Quais vão ser as estratégias que tu vais usar? Tu não pode confundir estratégias de consciência fonológica ou estratégias de sílabas. Por exemplo, eu quero fazer uma atividade lá com os meus alunos, assim, ó, bó, lá e o chá. Assim, né? Vou fazer um jogo assim, o bó, o lá e o chá. Eu não preciso chamar isso de método silábico. É uma estratégia de usar as sílabas, o bó, o lá e o chá. E só usar nesse dia palavras com bó, não tem problema usar nesse dia, se eu estou precisando memorizar esse bó. Mas eu não preciso dizer que eu só vou usar essa estratégia todos os dias. Que no outro dia vai ser só assim com o má, que no outro dia vai ser só assim com o lá. Eu não posso cair naquilo que a gente estudou antigamente e cair no silabário e ficar ali, não. Você deu um exemplo até com seus alunos de EJA, que eu acompanho, né? E aí você falou assim, olha, eu não gosto de trabalhar com silabário, tem uma polêmica em cima disso, mas eu vi que está sendo necessário eu trabalhar essa sílaba para ele ter uma percepção. E não tem problema você trabalhar. Esse ano eu tive mães que falaram assim para mim, olha, Natália, eu não sei como que eu vou te ajudar, porque eu não sei ensinar de outra maneira. Eu aprendi com o silabário. Então eu estou ensinando para minha filha assim. Falei, tudo bem, mas não pode ser todo dia. Você não pode fazer ela decorar isso. Exatamente. Por favor. Senão você vai me atrapalhar. Você pode sim fazer da sua maneira, se você acha fácil para você. Mas no momento que ela estiver comigo, eu vou ensinar da maneira com que eu sei que ela tem que fluir. E não faça decorar, não faça com que ela tenha isso lá, B com A é Bá, M com A é Má, L com A é Lá. Não decore, deixa ela perceber. Né? E tem os outros métodos também que a gente, né? O som da letra também, assim, não pode se apegar a isso, porque cai naquela questão que a gente falou aqui agora há pouco. Então, todos os métodos são importantes? São. É que tem alguns sons, a gente fica com isso do som, né? Tem alguns sons que são impronunciáveis. Sim. Inclusive, os meus alunos de EJA, eles uma vez, o meu aluno disse, não vou fazer esse som. Tipo, tu não consegue falar se não for com a vogal, né? O B. Ele sozinho, né? Sozinho, tu tem que fazer Bá, né? Agora, por exemplo, o som do F é fricativo, tu consegue fazer. Verdade. O som do R tem uma percepção que é na boca e que é na garganta, né? Aquele som mais forte da farinha. Tudo bem, gente. Isso. Mas isso é diferente do que tu ficar lá. Não tem. E tudo bem se uma fonoaudióloga dentro do consultório dela tem que fazer um olhar mais interventivo para isso. São diferentes olhares multidisciplinares.
né? Alguns métodos surgiram para isso. E tudo bem se alguma criança se beneficiar disso. Uma criança especial se beneficiar disso. Exato. Esse meu aluno mais velho, o outro não precisou, mas esse meu aluno mais velho teve um dia que eu precisei. Lá! Porque ele não estava entendendo de outra forma. Então eu precisei, não é o método que eu trabalho, não é, mas eu precisei usar uma estratégia, uma habilidade naquele momento. Mas isso não significa que eu trabalho com famílias silábicas, que eu trabalho com método silábico. Não. Eu tenho um conjunto de procedimentos que me ajudam a um caminho. Qual é o meu caminho? O que eu quero? Qual é o fim? A criança alfabetizada. Mas aí a gente está dando já muito spoiler, né? Não, venham ver na semana não, na jornada da alfabetização. O fim, o meio é chegar na criança, no meu adulto, alfabetizado. Então a gente te espera para te mostrar tudo que você precisa saber para alfabetizar na prática, na jornada pedagógica. Enquanto ela não chega à jornada pedagógica, nós vamos ter lives nas terças-feiras com a Camila. Então, terça-feira já tem mais live. Terça-feira é dia... Vocês estão de férias? Não tem desculpa. Dia 12 tem live com a Camila. E dia 14 de janeiro tem live de novo comigo. Tá? Então, a gente vai se aquecendo. Nós já fizemos live de avaliação. Tá? Fizemos de avaliação mais geral. Foi a última live de 2014. Eu vou fazer a live que vem, dia 14, sobre sondagem. Tá bom, gente? Ótimo. Sondagem, diagnóstico de escrita e de leitura. Especificamente, escrita, leitura, consciência fonológica. Quem vem? Dia 14 de janeiro, diagnóstico de leitura, escrita e consciência fonológica. Eu vou fazer 3 possibilidades, tá? Exatamente. Como é que vocês podem avaliar escrita, leitura e consciência fonológica? Ponto. É isso que a gente vai ver, tanto no ensino presencial quanto no ensino online, com os alunos de vocês, de alfabetização, 14 de janeiro. Quem estará aí, vem aí, dia 14, não falte, estará presente. Obrigada pela companhia de vocês. Diga, não, tem um print. Nath. Vamos lá, vamos fazer um print bem legal. Vamos botar aí um inscreva-se na jornada, pessoal. Coloquem aí pra gente, o pessoal ver. Vamos tirar uma foto com a champanhe. Olha aqui que a gente não abriu. Mas assim. E qual é a hashtag da live? Qual é a hashtag da live de hoje, minha gente? Hein? Qual é a hashtag da live de hoje? Quem escolheu a hashtag? Essa hashtag tem que ser de avião, né? Aeromoças na prática. Aeromoças na prática. Professoras em Paris, gostei! Isso, adorei! Protagonistas em Paris. Essa é Partiu Paris, Partiu Paris. Bora, já tô em Paris, já estamos em Paris. Partiu Paris. Vamos lá. Partiu Paris. Professoras em Paris ou Partiu Paris. Daí eu vou botar a foto lá no... A nossa foto, Nath, tá? Lá no Instagram. Certo? Bota lá. Vou botar. Partiu Paris. Partiu Paris. Bilhete para... Ai, meu passaporte não tá aqui. Eu tinha que ter pego uma... Se eu soubesse que a gente ia para Paris, assim, eu tinha pego uma taça para brindar. Você com champanhe e eu com a taça aqui. Menina, pega a taça, menina. Cadê o meu... Ai, não posso levar, mas você sabe que eu tenho a mala. A mala, ótimo! Eu acho que ganhou a Professoras em Paris.
estão tudo botando professoras em Paris aí. Professoras em Paris. Bora! Professoras em Paris, vamos de mala para Paris. Ai, a Natália sumiu. Não é possível, ela vai ter que voltar. Volta! Para nossa foto. E agora? Caiu. Vai ter que tirar só eu, gente. E acabou minha água, acabou tudo. Eu na Torre Eiffel, sozinha. Minha amiga me abandonou. Tá, tirem o print. Volta, Natália. Tu tinha caído. Voltei. Falei, gente, na hora de... Que isso? Na hora de registrar que eu tô indo pra Paris, eu vou ficar fora dessa? Isso é o olho de quem não tá na live, das inimigas, das invejosas. Não, aqui não. O meu santo é forte. Não. Então, partiu Paris, então. Nós vamos tudo pra Paris. Bora. Tira Bora. a foto. Tira Professoras em Paris. Foto, gente. Agora vocês marquem @ClarissaPereiraPedagoga. Vou escolher um print bem lindo e vou botar lá no meu feed. E aí vocês comentem a hashtag. Ninguém vai entender nada. Vão botar, quem não tá na live vai botar assim: como assim? Acabou a pandemia? E eu, ainda vão nos xingar. Foi pra Paris, mas não acabou a pandemia. Ai, gente. Ficamos por aqui, então. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu que agradeço. Natália, muito obrigada por participar. Foi ótimo te ouvir, foi ótimo compartilhar contigo. Para quem está aqui, obrigada. Quem é a primeira vez, obrigada por ter participado, obrigada por estar aqui. Boas férias, aproveitem, descansem. Quem está estudando, estuda mesmo. Quem está descansando, descansa. E venha para a jornada, venha para a live de terça com a Camila, de matemática. E quinta, te espero para a gente falar sobre sondagem de leitura, escrita e consciência fonológica. Beijão, tchau! Beijo, beijo!